Fala galera, tudo bom? Me chamo Fábio Pasleme, fisioterapeuta, e vim falar sobre o tipo de calçado ideal para os corredores. Primeiramente, está bem claro para você que corredor corre com tênis? Não sei, porque tem gente correndo de chinelo, de sapato, de descalço. Aliás, descalço pode ser uma opção para correr, mas isso eu vou falar em outro vídeo. O tênis de corredor é um assunto sempre muito atual e importante para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre calçado. Saber sobre o tênis que ele vai utilizar em determinado terreno, tênis para evitar lesões e até tênis para melhorar o desempenho. Vamos falar um pouco agora sobre a anatomia do tênis. Essa região aqui é a língua do tênis, região do cabedal, antepé, protetor do calcânio, contraforte, a entressola e a região da sola. O calçado para corrida, ele não precisa ser amaciado, como alguns falam. Você precisa comprar um calçado adequado e confortável para o seu tipo de pé e tipo de pisada, e te traga segurança durante os treinos. Resumindo, um tênis mais top, com tecnologia da NASA, não necessariamente vai ser o tênis necessário para você e que te vai trazer conforto. Vou dar algumas dicas agora que para na hora de comprar o tênis você não deixar de fazer. A região do antepé e cabedal, ele deve ser macio e confortável para o contato com o pé. A palmilha e o amortecimento, ele deve ser adequado para o objetivo que você tem. Se é uma corrida longa, se é uma corrida curta, se é tiro. A região do protetor de calcânio, ele deve ser acolchoado e macio. O contraforte, ele deve ser confortável na região interna e não tão duro na parte de fora. E ele deve ser macio, com uma boa mobilidade e flexibilidade para não atrapalhar a sua marcha e nem precisar alterar a mecânica. Fábio, mas eu tenho aquele tênis velhinho, super confortável que eu acho, já rodei bastante, sempre me deu sorte nas provas e nunca me lesionei. Bem, você nunca se lesionou, mas é questão de tempo. Quando o tênis está muito gasto, você corre o risco de perder a mobilidade dele, diminuir o amortecimento e com isso ter que alterar a mecânica, proporcionando alterações corporais, sobrecarregando algumas regiões, que podem levar a lesões futuras, além do aumento do impacto ao solo. Vamos falar sobre alguns calçados agora. Primeiro critério, a altura do drop. O que é drop? Drop é a altura da região posterior até a região do antepé da entressola. Eu vou começar falando agora sobre um tênis maximalista. O meu objetivo nesse vídeo não é falar sobre as marcas dos tênis. Meu objetivo é falar sobre os tipos, os benefícios e os pontos negativos de cada tipo de calçado. Esse aqui é um tênis maximalista. Maximalista por quê? A altura do drop é muito maior do que o tênis convencional. Ele chega a ter de 3 a 4 centímetros de altura. Ele é um pouquinho mais pesado também do que os tênis convencionais. Tem tênis maximalistas mais leves e outros mais pesados, vai depender muito da marca. Ele vem com o objetivo de aumentar em 50% o amortecimento da pisada. Com isso, ele tende a ser um tênis um pouco mais rígido, ele ganha com amortecimento na hora do contato, na aterrissagem ao solo, mas ele perde com essa mobilidade. Então, na parte de impulsão, ele reduz a sua potência. O conforto, ele se mantém na parte interna. A palmilha, ele é independente do calçado e do objetivo que você tem. Contraforte, protetor do calcanhar, são bem confortáveis. Um tênis com a altura do convencional, ele tem de 1 a 2 centímetros. Tá? Vocês podem até fazer uma comparação com a diferença do solado. Ele tende a ser um pouco mais maleável e o conforto é muito maior, além de ser um pouco mais leve também. Repetindo, existem diferentes tipos de modelos que podem ter variações do que eu estou falando agora. É a mesma marca, mas a mobilidade deles é diferente. Esse aqui é um pouco mais rígido, esse aqui é um pouco mais macio, mas os dois são maximalistas. Então não existe um padrão para todos os tênis. Tênis minimalista. O minimalismo tem como objetivo a marcha ser mais próxima da natural possível.
ele possui diversos tipos de tamanho, assim como o maximalista. Esse aqui, ele tem um drop médio de 0,8 centímetros, bem flexível, leve, bem maleável, o contraforte dele e o protetor de calcanhar, e a altura mais baixa. Qual a finalidade dele? Ser mais rápido, para atletas de alto rendimento, para distâncias mais curtas. Por quê? Ele tende a ter menos amortecimento. Eu posso correr uma maratona com tênis minimalista? Pode, mas você tem que estar acostumado com isso. Você tem que começar treinando com minimalista em pequenas distâncias e graduando até chegar a uma maratona. Falando de calçado minimalista, nós temos aquele Five Fingers, que ele praticamente não tem amortecimento, é só uma borracha embaixo, e justamente tem esse objetivo de ser o mais próximo da pisada natural possível. Ele é o famoso barefoot, mais conhecido como pé descalço. Vem crescendo muito sua popularidade. Não é recomendado um corredor que está começando, ou então já está acostumado a correr de calçado, partir radicalmente para o descalço, assim como qualquer tipo de alteração de um calçado. Requer um pouco de treinamento. Um corredor que realiza seus treinos descalço terá sua marcha alterada se utilizar um tênis e vice-versa. Sem fazer propaganda, mas já fazendo, recomendo muito para quem quer saber um pouco mais de corrida descalço. Nascidos para correr. Christopher McDougall, que é o autor desse livro, ele fala que o amortecimento altera o tipo de pisada do corredor. Não vou entrar no mérito desse assunto, existem muitos estudos avaliando isso ainda. O tipo de pisada ele não altera nos riscos de lesão, apenas transfere as lesões de uma região para outra. Agora eu vou falar sobre calçados e seu tipo de pisada. Eu só tenho um modelo aqui pronador, não tenho um supinador, então vou mostrar o pronador e depois eu explico o supinador. Existem 3 modelos para o tipo de pisada: o neutro, o pronador e o supinador. O neutro é para quem não tenha o grau de pronação acentuado nem a supinação. Ele pisa com a região do médio pé, calcanhar, médio pé e antepé. O pronador é quando ele tende a rodar um pouco o tornozelo para dentro, fazer uma pronação, descer com o arco plantar em direção ao solo. Ele tende a ser essa região mais alta e mais rígida na parte interna, para justamente proteger esse impacto e minimizar os efeitos da pronação na marcha. Um tênis supinador, ele tende a ser com a borda lateral mais rígida, impedindo que ele pise lateralmente. A marcha natural, uma caminhada. A gente pisa com o calcanhar, a gente faz uma supinação e uma pronação. Então a pronação e a supinação é natural durante a nossa marcha. Só que existem graus diferentes que podem ocasionar lesões. Existem muitas dúvidas sobre ou compra um tênis pronador ou manda fazer uma palmilha. O que é o ideal? O que é o correto? Vem se falando que o uso da palmilha é o ideal porque cada pessoa tem um grau de pronação e supinação diferente. A mesma pessoa ela pode ter um grau de pronação maior de um lado do que do outro. Uma pessoa que tem a pronação, a palmilha, ele vem com um amortecimento maior na região medial. Quando essa pessoa tem um grau de pronação maior do que o outro, quando compra um tênis que é para pronação, ele vem o padrão, ele vem igual. Então não tende a corrigir os dois pés. E quando você manda fazer uma palmilha, ela vem adaptada exatamente para o seu tipo de pé. Então é recomendado pelos profissionais da área da saúde o uso da palmilha ao invés de comprar um tênis pronador ou supinador. Agora vamos falar de um assunto que eu mais gosto, tênis de trilha. Vou falar sobre calçados agora quanto ao tipo de terreno, tanto de asfalto como de trilha. O de asfalto, ele tende a ter a sola lisa, tá? Não ter travas, ser mais macio, tanto na região do antepé como na região do cabedal. O contraforte e a protetor do calcanhar, eles são mais acolchoados, mais macios. E tende a ser mais leve também. Agora um tênis de trilha, ele tende a ter travas embaixo, para ter aderência à pedra, à areia, à terra batida, à grama, qualquer outro tipo de terreno que não for asfalto. A biqueira, ela é mais rígida. O material, ele tende a ser mais grosso, mais consistente,
para evitar que rasgue com facilidade por passar em terrenos mais acidentados, galhos, raízes e não rasgar com facilidade. O contraforte ele tende a ser um pouco mais rígido também. A altura ele pode variar da entressola, vai variar do tipo de tênis que você utilizar. Tem tênis maximalistas para trilha e minimalistas também. Esse aqui é um tipo híbrido, ele tem as travas mais baixas, compatíveis para fazer trilha ou asfalto. Esse é o mais recomendado para as trilhas normalmente. Ele tem as travas um pouquinho maior. Esse aqui não é um tênis para corrida em trilha, ele já é para uma caminhada em trilha. Você quer fazer uma trilha normal caminhando, você pode fazer esse aqui. Ele é mais pesado, possui as mesmas características de um tênis de trilha, a biqueira mais rígida para não dar topada nas pedras, contraforte mais rígido e uma proteção maior aqui na região do cabedal. Ele é macio, mas existem outros modelos para trekking também que são mais rígidos. Trava mais alta, cano mais alto, ele tende a ter o cano mais longo para poder proteger de entorse de tornozelos. Então esse tênis não é para correr também, ele foi feito para caminhadas longas de alguns dias, é impermeável. Eu deixei de propósito, tá? A sujeira de terra, para que essas travas, elas são justamente para isso, e não derrapar durante uma grama molhada, terra. Então a trava penetra e cria uma certa aderência, não escorrega. Esse aqui é o coturno, tá? O coturno militar, utilizado atualmente. Existem diversos tipos de coturno. Hoje em dia existem coturnos mais modernos, com solado melhor. Antigamente era aquele coturno mais bruto, todo rígido. Esse aqui já é um coturno que está bastante usado, mas é um coturno mais macio, bem acolchoado na sola, as travas com boa aderência, mas ao mesmo tempo ele não tem uma trava muito grande como este que é próprio para trekking, tá? Vocês podem notar um pouco a diferença. E tem um solado bastante parecido com um tênis para corrida. Esse coturno não é próprio para corrida, ele é utilizado para operações policiais, militares, das Forças Armadas. A biqueira muito rígida, justamente para proteger de alguma topada. O cano longo para proteger de entorse, e ele é mais rígido também. Tá? Então tem pouca mobilidade, tanto da região do antepé como do tornozelo. Você não consegue ter muita mobilidade, então dificulta na impulsão. Ele absorve bastante impacto, e esse caso aqui ele é impermeável, então ele tende a ser mais pesado mesmo. Falar sobre impermeável, tênis de corrida de trilha tem que ser impermeável. Não, ele não tem que ser impermeável. Imagina você tendo que passar no rio durante uma corrida ou um treino. Imagina se ele for impermeável. Ele vai entrar, a água vai entrar por cima, e para sair vai ter que tirar o calçado, né? Não, da mesma forma que entra, ele vai sair. Ele tem esses furos para poder respirar e para entrar na saída de água, porque se sair com dificuldade, o tênis vai ficar muito pesado. Então o corredor ele vai ter que parar para tirar o calçado. Tem essa vantagem o tênis de trilha para corrida do tênis de trilha para trekking. Vou falar de alguns tênis diferentes que podem ser utilizados para corrida e que não podem ser utilizados também. Esse tênis aqui, ele é um tênis bastante confortável, bastante flexível, macio, porém ele tem uma trava muito alta, o solado dele é muito alto e ela não é toda junta, a entressola dela é separada, diferente dos outros calçados. Esse aqui é um maximalista, eu vou pegar um outro maximalista para vocês compararem. No de cima, a entressola do calçado ela é toda junta, então te dá um conforto e uma estabilidade melhor. Apesar de ele ser muito alto e perder a estabilidade com a sua altura, quanto maior a área de contato, melhor do calçado. E esse aqui não tem tanta área de contato, então a probabilidade de uma entorse e de uma estabilidade é maior. Neste caso aqui, nesse tênis, ele tem umas travas, então ele pode ser utilizado para trilha também, mas eu particularmente não recomendaria, justamente pela instabilidade que ele vai proporcionar. Pisou numa pedra aqui, facilmente ele vai torcer. Esse é um tênis com design bem diferente também, é um tênis para asfalto, o drop dele é bem diferente, bem alto, é um maximalista, ele é bem leve, porém pouca flexibilidade.
Um tênis para velocidade, ele tem que ser muito mais flexível do que isso aqui. Ele consegue ser leve, mas pouco flexível, então ele não serve para um alto rendimento. Tem uma camada mais fina em cima, até confortável, mas pouco flexível. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que teria o prazer de esclarecer. Um abraço e até o próximo vídeo.